Olá, pessoal! Eu sou a professora Kedma Santos e estou aqui para mais uma aula de matemática. É isso mesmo. A gente vai conversar sobre operações matemáticas. Dessa vez, trabalharemos com divisão. Divisão. Professora, socorro, eu tenho muita dificuldade em divisão. Eu sei que divisão para muitos é um grande problema, mas eu estou aqui para facilitar a sua vida. Eu vou tentar simplificar o máximo que eu puder, para que ao final da aula você não tenha mais essa angústia, esse problema de resolver questões que envolvam divisão, tá? Bom, antes de começarmos a nossa aula, eu tenho alguns recadinhos, né? Aqueles recadinhos que vocês já sabem. Eu sei que já tem gente mandando mensagem no chat. Inclusive, eu quero agradecer a participação do professor Givanilson Soares. Eu que agradeço, né? Estou por aqui já acompanhando os comentários, vendo os comentários que fizeram aqui, né, na aula de português, e agora estou acompanhando tudo que vai surgir aqui na aula de matemática, professor. Estou por aqui. É isso aí. Como vocês veem, né, a professora Abigail não está, mas não se preocupem, ela estará de volta. E pelo que eu assisti da aula de língua portuguesa, foi excelente, hein? O professor Givanilson deu conta do recado. Eu estava muito atenta. E você? Eu vi muitas participações, eu li muitas participações, inclusive quero que vocês continuem participando na aula de matemática. Ah, você não conseguiu baixar o aplicativo. O que é que está esperando? Acessa o QR Code que vai aparecer na sua telinha. Já baixa aí, eu sei que muitas já receberam tablet, né? Já podem acessar o aplicativo do Educa Recife. Então baixa e já começa a mandar teu recadinho, faz teu comentário, responde o desafio que é muito importante. Ah, professora, mas às vezes o meu tablet e o meu telefone descarrega, o que eu faço? Não tem problema, liga a tua TV. Acesse o canal 22.3 TV Nova Nordeste. Essa aula está sendo transmitida ao vivo. A partir das 8h30 a gente já está por aqui. A reprise acontece sempre às 18 horas. Ah, professora, eu também não consegui pela TV. O que é que eu vou fazer? Como eu vou assistir essas aulas? Vai lá no YouTube, canal Educa Recife. Você pode assistir essa aula quantas vezes você quiser. Além dessa aula para os quintos anos, você também tem acesso a outras aulas também, tá? Às vezes a gente fica com dúvida, às vezes a gente quer acompanhar outra aula, não tem problema. Lá no canal do Educa Recife, no YouTube, você tem acesso a todas essas aulas, beleza? Recado dado, todo mundo já sabe como acessar. Todo mundo já sabe como interagir comigo. Não tem desculpa para não acompanhar as aulas do Educa Recife. Para me ajudar, para garantir a acessibilidade de mais pessoas, Késia está aqui brilhantemente fazendo a interpretação de Libras, né? Eu amo quando vocês participam das aulas. Então, ela está aqui me ajudando, né? Dando aquele maravilhoso suporte. Particularmente, eu sou fã desse trabalho. Fico, às vezes, atrás nos bastidores, só observando como eles fazem, né, esse trabalho tão bonito. Então, recados dados, vamos começar a nossa aula. A gente vai conversar hoje sobre divisão. E o próprio nome, ele já me diz o que vamos trabalhar. Nós vamos dividir coisas. Mas quando a gente fala de divisão, a gente pensa em outros assuntos também. Quando a gente fala de divisão, a gente pode falar de repartir, né? Hoje eu trouxe em imagem, né? Hoje eu não trouxe. Eu estou de dieta, estou evitando comer algumas coisas, então não trouxe aquelas barras de chocolate, né? Infelizmente, mas ela está aqui na imagem.
A ideia de divisão, a gente pode partir dos princípios repartir. Isso, repartir. É como se eu pegasse essa minha barra e repartisse em partes. Repartisse em partes. Quando eu falo isso, eu estou falando de divisão. Detalhe importante, quinto ano. Repartir em partes iguais. Para eu fazer um processo de divisão, quinto ano, eu preciso fazer essa divisão em partes iguais. Beleza? Como está na imagem, ó. Eu dividi em 5 partes a minha barra. Essas partes estão iguais. Isso é um detalhe importante. Um exemplo que a gente pode enquadrar na sua casa. Se no final de semana vocês estão dividindo aquela pizza maravilhosa, né? Com aquele refrigerante geladinho, você acha justo você ter um pedaço a mais do que o seu irmão, do que o seu pai, do que a sua mãe, do que a sua tia? Claro que não, né? A ideia é que todo mundo ganhe o mesmo tamanho de pedaço. É o mais justo. Outra situação, vamos dizer que você está saindo da igreja. Eu sei que quando você sai da igreja no domingo, você gosta de lanchar, não é isso? Eu conheço pessoas que fazem isso. Vão para a lanchonete e vão lanchar, né? Comer aquele lanchinho. Só que tem um detalhe, no final de todo o processo, né, depois de todo mundo se alimentar, de conversar sobre a palavra do dia, né, que todo mundo escutou, chegou a conta. Todo mundo comeu, tomou o refrigerante e chegou a conta. Será justo você pagar mais do que os outros colegas? Será, gente? Acho que não, né? O ideal é que a conta seja repartida em partes iguais. Então, percebam como a questão da divisão está presente no nosso dia a dia, né? Eu, em alguns minutos, consegui citar várias situações, mas se a gente parasse para pensar, haveriam várias. Então, a ideia de divisão é repartir em partes iguais. A gente também, quando fala em divisão, pode falar de fracionar, que tem a mesma ideia. Divisão em partes iguais. Tranquilo? Fração não é nada mais, nada menos do que a divisão de algo, certo? A gente já conversou um pouco sobre fração aqui, né? Então, você já está esperto. Quando a gente fala em fracionar, a gente também está relacionando a divisão. Tranquilo? E assim como a divisão de números naturais, nos números racionais, a gente também faz a divisão em partes iguais. Tranquilo? Vamos seguir. A divisão possibilita a resolução de diversos tipos de situações cotidianas. Foi o que eu tinha falado para vocês aqui, ó. Aqui eu tenho uma cesta e tenho várias frutas. O que é que eu vou fazer? Eu vou dividir as minhas maçãs entre as cestas que eu tenho aqui. E isso acontece de forma muito simples. Eu trouxe até a mancala, né, para dar um exemplo para vocês. É importante eu destacar que essa divisão ela vai ser exata e não vai sobrar resto, tá? A gente está trabalhando hoje com divisões exatas. Professora, mas nem sempre isso acontece. Verdade. Mas aí a gente vai trabalhar divisão inexata em outro momento, tá? Vamos lá. Como na imagem aqui temos 4 cestas e algumas frutas. Vou fazer a divisão para que todas as cestas contenham a mesma quantidade de maçã. Então, eu vou colocando uma maçã em cada cesta, depois coloco mais outra maçã, até esgotarem todas as frutas
e todas as cestas tenham a mesma quantidade. Se a gente for contar aqui, ó, o total de maçãs, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Eu tenho 16 maçãs que foram divididas aqui em 4 cestas. Vou fazer a divisão e 4 maçãs caberão em cada cesta, sem sobrar nenhuma. Legal, né? Essa questão de divisão, a gente pode fazer de forma manual mesmo. É como se eu fosse fazer assim. Aqui na mancala, por exemplo, eu tenho a mancala que eu utilizei, inclusive, na aula de multiplicação. Na aula de divisão, eu também posso fazer. Eu separei algumas sementes. Separei algumas sementes aqui, certo? Nessa mancala, eu tenho 12 espaços. Se a gente contar aqui, eu tenho 12 espaços. Eu vou fazer a divisão igualmente das minhas sementes. Claro que eu contei as sementes. O total aqui são 36 sementes. Como a gente vai fazer o processo de divisão, professora? Muito simples. Eu vou colocando uma semente, para facilitar, né? Uma semente em cada espaço desse. Até se esgotarem todas as sementes da mesa, certo? Presta atenção. Eu tenho 36 e saí distribuindo em cada espaço. Lembrando, divisão exata e colocando a mesma quantidade de sementes. Ó. Pode acompanhar aqui. Deixa eu ver se eu consigo virar. Eu tenho a mesma quantidade, certo? Vou continuar. Uma semente em cada espaço. Uma semente em cada espaço. Aqui, outra aqui. Pronto. Eu dividi as minhas 33 sementes nos 12 espaços da minha mancala. Olha aí. Quantas sementes eu tenho em cada espaço, gente? Dá uma olhadinha, você que está em casa. Dá uma olhadinha. Tem quantas sementes em cada espaço? Olha aí. Muito bem. Olha aqui. 3 sementes em cada espaço. O que é que eu posso achar como conclusão? Eu tinha ver isso em problema matemático. Eu fiz na prática na mesa, mas ver isso num problema matemático. A mancala possui 12 espaços. Eu tenho 36 sementes para serem distribuídas. Quantas sementes ficarão em cada espaço? Simples. 36 sementes dividido por 12 espaços. Então, eu encontrei e eu posso achar o resultado. 3 sementes em cada espaço. Viram como é fácil? É fácil, mas a gente precisa entender algumas coisas em relação à divisão, inclusive a estrutura da operação. Por quê? Nem sempre a gente trabalha com números pequenos. Às vezes, a gente precisa trabalhar com números grandes. Talvez se eu tivesse 1000 sementes, não ficaria confortável de eu dividir nesses meus espaços aqui. Por isso que a gente precisa saber a estrutura da operação. A divisão é a operação matemática utilizada para separar os elementos de um conjunto em conjuntos menores, ou seja, repartir uma quantidade em partes iguais. A divisão possibilita a resolução de diversos tipos de situações cotidianas. Por isso, é importante compreender seu funcionamento para aplicar adequadamente.
E aí, professor, tá tudo ok por aí? Estão participando? Estão prestando atenção? Aqui o chat aqui tá bombando, todo mundo participando. Inclusive, tem até um parênteses aqui. Até mensagens em outras línguas estamos recebendo aqui. Olha aí. Nossos alunos da rede escrevendo em espanhol aqui também. Só uma coisa que chamou minha atenção. Mas está todo mundo respondendo, inclusive falando, né, que são três sementes. A Cecília, tem muita gente, né? Gabriela, Juan, Cecília, Larissa, Evelyn, David, Caio, todo mundo aqui participando. Ágata, Juan. Que maravilha, então. Respondendo tudo. Saulo. Terminaremos essa aula com todo mundo craque em divisão, hein? Tá todo mundo muito atento. Então vamos continuar aqui, né? Como eu tinha falado para vocês, nem sempre a gente consegue fazer a divisão dessa forma como eu fiz aqui na mesa. Como eu utilizei as minhas sementes da mancala, né? Eu preciso saber a estrutura da minha divisão, porque se eu tiver um número maior, eu não vou sofrer. Mesmo que os números sejam aumentados, mesmo que os números sejam grandes, eu vou conseguir saber, porque eu já sei a base da minha operação. E para isso, nós utilizamos na divisão o método da chave. Parece uma chavezinha, né? Aí, onde eu tenho os meus elementos, o dividendo é o número que eu vou dividir. O divisor é em quantas vezes eu vou fazer a divisão. Eu tenho também o quociente, que é por quanto eu vou multiplicar, e o meu resto. Aí quer dizer, professor, que temos muitas participações aí. Exatamente. Todo mundo aqui participando, inclusive, né, eu estou pedindo que eles, falando aqui no chat com eles, para que eles divulguem com os amigos, com as amigas, para que a gente tenha cada vez mais gente aqui acompanhando a aula, participando, aprendendo junto com a gente. Olha aí que maravilhoso. Muito bem, eu gosto quando vocês participam. Eu fico empolgada, me dá vontade de dar aula até meio-dia, mas a produção não deixa. Então eu preciso continuar. Como eu vinha falando, eu tenho os meus elementos, né, onde eu preciso respeitar a posição dos meus números, senão não conseguirei, claro, achar o resultado correto. Eu tinha falado para vocês que a divisão é uma das operações mais completas, né? Porque utiliza mais do que uma operação. Por exemplo, uma coisa que facilita a minha divisão é eu saber multiplicação. Porque esse meu divisor e o meu quociente estão diretamente ligados. Por exemplo, a base da minha divisão é o seguinte: eu tenho o número 14 e vou dividir por 2. Não é assim que a gente diz? 14 dividido por 2. Se eu não souber multiplicação, eu vou ter que ficar pensando. Se eu não praticar, né? Não é não saber, é praticar. Porque vocês sabem que matemática é prática. Eu preciso de um número que multiplicando por 2 seja igual ou menor. Professora, como é que eu vou dividir um número e eu vou encontrar uma quantidade no meu quociente maior do que o meu dividendo? Não tem lógica. Então, essa multiplicação tem que resultar num número menor ou igual. Aqui eu consegui um número igual. 2 vezes 7, 14. Ó. 14 menos 14, 0. E esse 0 é o meu resto. Nesse caso, uma divisão exata. Beleza? Aqui é só para vocês entenderem que a multiplicação, a divisão é a multiplicação inversa a divisão é multiplicação inversa a multiplicação. Então, ó, 14 vezes 2 não dá 7. Então, significa dizer que se eu multiplicar o meu quociente pelo meu divisor, eu vou ter 14, ó. 2 vezes 7 ou 7 vezes 2. Porque vocês sabem que na multiplicação a ordem dos fatores não altera o produto. Isso é só uma informação adicional, tá? Só porque eu gosto de explicar tudo bem direitinho. Olha aqui, eu já tenho
um problema para você resolver. Para realizar uma gincana, a escola irá dividir 35 alunos em 5 grupos. Um grupo convencional, um grupo de atividades que vocês vão fazer em sala de aula. Isso acontece muito com vocês, hein? Quantos alunos ficarão em cada grupo? Muito simples, minha gente. 35 alunos que eu vou dividir em 5 grupos. Método da chave, tranquilinho de fazer. Eu preciso encontrar um número que multiplicando por 5 seja igual ou menor que 35. Neste caso, eu encontrarei o número 7. E 7 vezes 5 é 35. Terei 0 como resto, porque 35 menos 35, divisão exata. Tivemos resposta, professor? Com certeza. E antes dela aparecer, eu estou aqui acompanhando, antes da resposta aparecer, Pedro já tinha colocado aqui, 7. Olha aí, Parabéns. Vocês são maravilhosos, eu amo essa participação de vocês, inclusive quando respondem primeiro do que eu. Na verdade, eu só não consigo esperar mais por causa do tempo, porque eu passaria horas trabalhando esses exercícios com vocês. 7 pessoas em cada grupo. Quem conseguiu acertar, tranquilamente, correto. E, eita, professora, agora a senhora elevou o nível da conversa. Agora eu não vou conseguir mais fazer. Eu vou colocar ela toda inteirinha aqui, só para explicar para vocês, tá? Gente, na divisão, quando eu falo do meu divisor, eu não preciso só ter um algarismo. Eu trouxe mais de um de propósito, para vocês se forçarem, vocês mesmos se cobrarem essa prática de divisão. Porque o que acontece? Um exemplo simples de divisor com 2 algarismos foi aqui, ó, da nossa mancala. Eu disse que eu tinha 36 sementes e 12 espaços. Divisor. E fica difícil? Não fica difícil. Você só precisa prestar atenção na estrutura e, principalmente, focar bastante na prática da multiplicação. E aí, professor? O Luiz está dizendo aqui que também tinha colocado a resposta primeiro. Luiz, Olha aí. a Gabriela também colocou aqui a resposta. Então, já falou o nome de um, tem que falar de todo mundo, né? Então, Caio, Larissa está colocando aqui para a gente também a resposta já desse desafio que está agora, dessa pergunta aí, que é 41. Isso mesmo, 41. Professora, e por que a senhora já botou aí? Eu quis explicar e destacar para vocês que o meu divisor nem sempre terá um único algarismo, mas o processo é o mesmo. A diferença é que, se aqui eu tenho 2 algarismos, a minha divisão, ela precisa começar com 2 algarismos também. Eu não vou dividir 4 por 12. Eu vou dividir 49 por 12. Que número eu multiplico por 12, que será igual ou menor que 49. Nesse caso foi o 4, porque 4 vezes 12 é 48. 49 menos 48 sobrou 1. Mas eu tenho outro algarismo para fazer. Então, eu vou acrescentar, eu vou adicionar ao meu resto. Deu 12. Para facilitar a nossa vida, 1 vezes 12, 12. Menos 12, 0. Então, olha o meu quociente, que é o meu resultado, 41 livros em cada prateleira. Se a escola irá dividir os livros, os 492 livros em 12 prateleiras, teremos 41 livros em cada uma delas. Beleza? Tranquilo até aí? Trouxe, eu acho, que com mais de 2 algarismos. E aí, professor? Só para ressaltar aqui, né? Juan, Carlos, Pedro, Ravi, Eles Ágata, são Larissa, mesmo. Laura, todo mundo também respondeu aí, dizendo que era 41, tá todo mundo acompanhando. Olha, e respondendo esse daqui, tudo. esse tá bem grande. Eu só tô adiantando porque a hora já tá chegando no limite. Gente, ó, 3 algarismos. Difícil de jeito nenhum. Mesmo processo.
Se eu tenho 3 algarismos no meu divisor, eu preciso começar com 3 algarismos do meu dividendo. 288 por 120. Qual é o número que eu vou multiplicar por 120? 2, porque vai dar 240. Na minha subtração, né, e acrescentando, fazendo a divisão novamente, eu vou ter 24 caixas. Uma livraria recebeu encomenda de 2.880 livros. A livraria tem que enviar esta encomenda pelo correio e cada caixa comporta 120 livros. Quantas caixas serão necessárias para enviar todos? Eu vou ter que dividir entre eu tenho que saber a quantidade de caixas que eu vou comportar, né? 120 livros em cada uma delas. Como se eu tivesse esses 2.888 e 120 numa caixa, mais 120 em outra, mais 120 em outra, até completar a quantidade total de livros. Chegamos num resultado, serão utilizadas 24 caixas, beleza? Isso é algo que vocês precisam exercitar periodicamente, tá? Eu tenho vários aqui exercícios, eu vou pular porque eu quero deixar um desafio para vocês. Vou fazer essa última. Essa aqui é muito conhecida, né? Quando a gente vai comprar eletrodoméstico no final de ano, que se junta um dinheirinho, né? Aí o que é que acontece? A gente divide em parcelas. Nesse caso aqui, ó, as minhas parcelas seriam de R$156. Pessoal, o meu tempo já se estourou, se esgotou e eu vou precisar ir embora. Mas antes eu queria agradecer ao professor Givanilson Soares pela presença. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com vocês, ver essa participação de todo mundo. Continuem assim, divulgue para os seus amigos, para as suas amigas. Isso. E não esqueçam, né? A gente está aqui sempre aprendendo juntos. Isso, exatamente. Bom, pessoal, por hoje a aula acabou, mas eu conto com a tua participação em breve. Fiquem bem, fiquem em paz. Tchau, tchau.